Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado aí pela presença de vocês. Tá? Só dando um feedback, o áudio eu acho que tá bom, né? Todo mundo tá ouvindo bem? Legal, obrigado. Obrigado também pela Network One, aí por ceder o espaço para a gente falar. Tá? E o que a gente vai estar conversando um pouco é sobre esse hype, né, que está ocorrendo no mercado. De repente, de um ano para o outro, como todos começaram a falar de multi-cloud, né? Até o ano passado a gente falava muito de cloud híbrida, né, e agora tem essa questão do multi-cloud. O que é isso? Né, e qual é a visão da Dell em cima desta questão, né, desse novo hype aí, que na verdade não é só um hype, tá? A gente vai ver um pouquinho. Bom, então a primeira questão é por que multi-cloud, né? Hoje muita gente está falando aí de transformação digital, né? O que é a transformação digital, né? Qual é o cerne da transformação digital? As empresas elas estão querendo entrar justamente nesse ciclo, esse ciclo que a gente chama de virtuoso, tá? De aceleração dos negócios, né? Como? Através de tecnologias digitais. Então, hoje, a tecnologia digital ela ajuda a gente a acelerar a entrega de aplicações que estão mais próximas dos nossos clientes, né, que coletam dados do contexto, tanto do cliente quanto do mercado, trazem esses dados de volta para casa, processam esses dados e aí você consegue gerar um ciclo de inovação rápida, sempre tentando estar à frente do seu concorrente, né? Então, a gente vai olhar um pouco mais o porquê de multi-cloud, mas basicamente ela é uma ferramenta que no meio deste ciclo virtuoso de entrega, ela consegue te ajudar entregando agilidade, tá? Então, antes da gente entrar exatamente no contexto de multi-cloud, né, quando a gente olha para a transformação digital, qual que é a visão da Dell, né? A gente tem aqui no meio totalmente linkado com a transformação digital, as aplicações. As aplicações são a nossa interface com o nosso cliente final, né? Então são elas que entregam valor ao negócio. Através de aplicações hoje, principalmente mobile, os clientes eles se sentem bem atendidos pela empresa. O cliente ele está mimado, ele quer ser bem atendido pela empresa, né? Todo mundo hoje no bolso tem um celular e na ponta dos dedos você tem o relacionamento com o seu banco, com a sua seguradora, com a escola dos seus filhos. Então a ideia é o quê? É que para você poder dar esse passo à transformação digital, você tem que entender esta questão do mobile, essa questão das aplicações, da entrega rápida de aplicação, tá? E do feedback que essas aplicações podem dar para a gente poder entregar valor aos clientes. Mais do que entregar a aplicação, é através das aplicações entregar valor para os nossos clientes. Só que essas aplicações elas têm todo um contexto onde elas são executadas, né? Então elas têm contexto que vão desde segurança, a questão do workforce, né? Como que é dado o acesso dos usuários, tá? A questão de infraestrutura e de nuvem, né? A gente vai estar focando em nuvem aqui, tá? Mas é legal entender que a Dell EMC ela olha para esse contexto como um todo. Quando a gente fala de nuvem, e depois eu vou apresentar uma ou outra solução de nuvem da Dell EMC, na verdade a gente está falando disso dentro desse contexto todo. A gente consegue sempre, e é a intenção, olhar para uma entrega de valor para o cliente através da entrega de aplicações ágeis de fim a fim, tá bom? Bom, então, primeira questão, né? O que faz os nossos clientes irem para a nuvem, né? Então, primeiramente, a nuvem ela não é um lugar, ela é uma forma de entrega, né? Quem tiver interesse aí, dá uma olhada no NIST, ali tem uma definição bem interessante. Então, é como nós entregamos serviços de TI para os nossos clientes. E aí tem esse estudo aqui, ele já não é tão novo, né? 2015, que fala que o maior KPI que as empresas buscam para entregar valor para os seus negócios através da nuvem é justamente agilidade, né? Que tem tudo a ver com a questão do contexto da transformação digital, tá? E a gente vê que muitas vezes os próprios clientes veem redução de custo como o último KPI que eles querem entregar. É claro que eles podem conseguir redução de custo também, mas o valor que eles entregam para o cliente está muito mais na agilidade, né?
E aí tem esse outro estudo aqui do Gartner, que diz que 90% das empresas, das organizações, tá, isso daqui é um estudo, né, mundial, elas vão estar usando, né, oferecendo serviços para os seus usuários finais através do uso de múltiplas nuvens, né? E por que disso, né? Porque nem todo workload dentro da nossa TI é igual, né? A tecnologia ela veio mudando, né? E aí a gente hoje, quando a gente olha para os últimos 10 anos de TI, a gente vê desde o bare metal, virtualização, containerização, hoje se fala muito em microserviços, né? E para cada uma dessas tecnologias, as empresas elas deram, a maioria delas deu algum passo na adoção dessa tecnologia, né? E o que acontece? Muitas empresas acabaram ficando com workloads diversificados, com arquiteturas de aplicação diversificadas, né? Mas a intenção principal é o quê? Você usar multi-cloud para você entender quais são os seus KPIs de negócio que você quer atender. Às vezes é custo, às vezes é custo, às vezes é agilidade, às vezes é conformidade, às vezes é performance, né? Tem KPIs de tecnologia e KPIs de negócio. Então, hoje, quando a gente fala em cloud, quem olha para um modelo único de entrega de serviços, fala, eu vou tudo para o IaaS, eu vou tudo para o PaaS, ou eu vou tudo para a Amazon, ou eu vou tudo para um único provedor, ele pode estar deixando de atender alguns dos KPIs dele e pode ser muito importante, tá? Então, mais uma pesquisa aqui da RightScale, né? Ele fala, isso daqui foi feito, essa pesquisa no universo de mais ou menos, um pouco mais de 2.000 clientes, tá? C-level. E aí, 82% estão indo para um modelo de multi-cloud, tá? Desses 82%, 55% eles pensam em nuvem híbrida. E os outros pensam em multi-cloud privado, vários data centers, ou multi-cloud público, tá? Então a gente olha a TI o quê, né? A gente, quando olha para a TI, a gente tem os últimos 15 anos que ele se baseava em um modelo de entrega muito centrado em TI, né? Então a TI meio que dita o que é possível, como que é possível entregar um workload, tá? Totalmente moldada nas possibilidades de TI, sistemas de registro, né? Então o velho e bom SAP, o Oracle e afins, tá? Aplicativos tradicionais, monolíticos, tá? Que não escalam com facilidade, tá? Armazenamento e gerenciamento de dados e, claro, fazendo bastante uso da internet. Quando a gente olha para a nova TI, aquela que quer atender a transformação digital, tá? Então ela é uma TI centrada no negócio, ela passa a ser um parceiro de negócio. O negócio muitas vezes está indo contratar uma nuvem porque ele entende que a TI não está dando conta. E a TI ela tem que dar esse movimento e falar, não, eu tenho a mesma agilidade que a nuvem pública. E a propósito, eu posso te entregar workloads na nuvem pública ou na privada, mas a entrega é feita através de mim. Eu olho para os KPIs que eu tenho que atender e eu escolho qual é a melhor arquitetura, qual é o melhor modelo de entrega que eu quero para essa aplicação, tá? E aí, o que acontece? A gente não tem essa questão de, olha, então eu vou deixar tudo que é legado para lá e eu vou olhar para tudo que é novo. Na verdade, a TI ela tem que ser uma TI totalmente preparada para atender tanto as aplicações, as arquiteturas tradicionais, quanto as arquiteturas de aplicação que a gente chama de nativas na nuvem, né? Que são aplicações muito mais escaláveis, tá? Muito mais desprendidas da infraestrutura. Quem quiser saber um pouco mais disso, tem um site que chama 12factor.net, 12factor.net. Ali é meio que a bíblia da aplicação Cloud Native, tá? E ela tem que olhar também para o modelo de entrega, tanto dentro de casa quanto na nuvem, né? E escolher qual é o modelo que melhor atende aos KPIs, tanto de negócio quanto de tecnologia. Bom, e aí a transformação digital, né, ela está sendo impulsionada por essas 4 forças, né? Containers, DevOps, entrega ágil de software, né, modelo ágil de entrega e microserviços, tá?
E aí cada modelo, cada tipo de workload, cada arquitetura de aplicação, ela tem um modelo de entrega de nuvem que atende melhor aquele modelo de aplicação, né? Alguns vão estar totalmente no monolítico, outros vão estar no monolítico e começando com alguma coisa em containers, outros vão ter microserviços já, e você tem cada modelo de entrega que vai atender melhor esse tipo de workload. E isso é importante entender, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu já vi muito cliente que adotou a prática de container. E aí ele começa a pegar toda a aplicação legado dele e, sem fazer uma rearquitetura da aplicação, colocar em cima de container. Porque o container ele entrega algum benefício. Só que quando ele passa a fazer isso, ele começa a ter problemas, né? Por quê? Porque ele não adequou aquele workload à containerização. Então, na verdade, o que ele precisa sempre é avaliar, entender qual é o modelo que vai entregar valor da forma que ele precisa, no momento que ele precisa. E aí, quando a gente fala de todos esses modelos de entrega, né, lembrando que não é um lugar, e sim um modelo de entrega, tá? A gente vai desde o hardware, né, passando por infraestrutura como serviço, plataforma de container, plataforma de aplicação e o famoso serverless, né, que é uma tecnologia super nova, tá? Quando a gente olha para tudo isso, a gente tem que entender que a gente não vai deixar de fazer entrega em hardware, não vai deixar de fazer entrega em infraestrutura como serviço, mas na verdade a gente vai escolher aqui dentro qual que atende melhor a gente, tá? Quanto mais próximo do hardware, mais flexibilidade na entrega a gente tem, né? A gente consegue escolher que componentes colocar junto, tá? E integrar dentro de casa para aquela entrega. Quanto mais para cima aqui perto do serverless, né, ou function as a service, mais a gente está consumindo um modelo. Então a gente tem menos flexibilidade, só que em contrapartida a gente tem muito mais padronização, a gente tem uma velocidade muito maior na entrega e uma carga administrativa muito menor para os serviços que a gente quer entregar em TI. Tá? Então, de novo, né, o melhor é ter um modelo de entrega que atenda a cada tipo de workload, a cada necessidade da minha TI e do meu negócio, tá? E quando a gente olha para esses modelos de entrega, né, então a gente tem aqui, né, na parte azul, as operações de infraestrutura, a gente tem uma plataforma de aplicação, tá? A gente tem as aplicações em cima que estão rodando a lógica do nosso negócio, né? E lá embaixo a gente tem os componentes de infraestrutura, né? Na camada de cima, a gente, a Dell EMC, né, ela disponibiliza aqui tanto o Pivotal Cloud Foundry para aplicação, quanto o VMware vRealize Suite para a camada de IaaS, tá? Mas assim, essa camada de cima, ela é a camada que a gente conhece como camada de controle. Então, quando a gente fala em multi-cloud, né, qual que é a visão da Dell? Tá? É que você, dentro da sua casa, a sua TI tenha esta camada de controle implementada. A TI vai ser o broker de serviços de nuvem para a empresa. Então, ela vai decidir que o workload vai para a nuvem pública, que o workload fica na nuvem privada e qual é o modelo de entrega. Se é um modelo de entrega de container, se é um modelo de entrega de plataforma de aplicação, se é máquina virtual, tá? Então, e aí essas ferramentas, por exemplo, a ferramenta da VMware, né, ela entrega toda a questão de infraestrutura como serviço, subindo um pouco na camada de plataforma. A plataforma da Pivotal, ela entrega plataforma de aplicações, plataforma de container e serverless, tá? Então a gente consegue daí, e todas elas são multi-cloud, tá? Então com elas a gente consegue atender qualquer workload, seja na nuvem pública, seja na nuvem privada, tá? Seja aplicações arquitetadas para já serem cloud native, sejam aplicações arquitetadas, né, sejam aplicações legadas, né, arquitetadas de forma monolítica, tá? Bom, e aí a parte de baixo, né, a parte do deploy, a primeira questão é que ela tem que falar
ela tem que ser API driven, né? Ou seja, é a camada de software defined, né? Ela tem que falar com a camada de cima através de APIs para quê? Para que as minhas regras de serviços que eu colocar aqui em cima da camada de controle, elas não precisem sofrer alteração quando eu mudo minha infraestrutura, né? Então, e aí a gente consegue o quê? Ter para uma mesma definição de serviços e de políticas de serviço de TI na camada de controle, entrega tanto na nuvem dentro de casa do cliente, a nuvem privada, quanto no que a gente chama de hyperscalers, né, a Amazon, Azure, Google, quanto nas nuvens enterprise aí, né? Então VirtuStream, os parceiros aí Dell EMC, Wall, Tivity, tá? Ou na cloud da IBM. Tá? Então esse é um modelo que a Dell sugere, é um modelo multi-cloud, ou seja, você consegue entregar todo um ferramental que atende qualquer tipo de necessidade do cliente. Todo cliente vai precisar implementar todas essas ferramentas? Não. Tá? Tem cliente que, em um primeiro momento, ele vai estar olhando mais para a infraestrutura como serviço. E, futuramente, ele pode olhar para plataformas. Tá? Mas a gente consegue também ajudar olhando para essa jornada. Tá? E ajudando o cliente a definir no tempo que workloads vão ser entregues através de qual tipo de plataforma e em que momento introduzir e como. Tá? Inclusive, ajudando na questão de processos e pessoas. Tá? Então, quando a gente olha para esse modelo, como é que a gente planeja? A gente olha de cima para baixo, ou seja, das KPIs de negócio e de TI, tá? Mas a gente entrega de baixo para cima. A gente cria uma base, né, totalmente baseada em software defined, em APIs, para poder suportar a camada de cima da forma mais transparente possível. Como é que a gente define um norte? Tá? Bom, então a Dell EMC também tem serviços, né, que vão ajudar o quê? Desde entender o seu ponto de partida, uma vez que a gente entenda essas questões, onde a empresa quer chegar, a gente cria uma visão, ou seja, quais são os componentes, os atributos que você tem que ter para poder atender essa necessidade. A gente define uma jornada junto com o cliente, né? Não é uma chave que você vira e amanhã você já tem todos os seus workloads totalmente cloud native. Então a gente ajuda a definir uma jornada e depois de implementado a gente ajuda a mostrar o valor disso daí. Tá? Então, olhando um pouco para o portfólio de uma forma agora um pouco diferente, tá? A gente tem que atender, então, tanto as aplicações críticas e tradicionais, né, quanto as aplicações cloud native. Como é que a gente atende isso? Nós temos um portfólio baseado em Pivotal, em VMware, em Microsoft, tá? E a gente também tem que atender o quê? Tanto workloads on e off-prem, tá? No modelo multi-cloud. E aí o que a gente tem? Na camada de infraestrutura como serviço, nós temos aqui a solução VxRack SDDC, tá? Que é uma solução que te entrega desde a infraestrutura física, toda a camada de automação dessa infraestrutura, toda a camada de automação, de política de serviços e de entrega de serviços IaaS. Tá? Nós temos o Azure Stack, tá? Que também é a experiência da sua nuvem Azure dentro de casa, tá? Então é uma solução instalada dentro de casa que entrega uma cloud baseada em Azure, tá? E nós temos o Pivotal Red Architecture, que esse é o cara que entrega toda a questão de plataforma de aplicações, containers e Function as a Server, tá? E aí todos esses componentes multi-cloud, tá entregando serviços tanto na sua cloud privada quanto na sua cloud pública. Bom, gente, é isso, tá? Foi uma mensagem bem rápida aqui, né? O tempo já está esgotando. Se vocês tiverem alguma questão, por favor, procurem a mim, procurem a Network One e a gente consegue ajudá-los a aprofundar mais nesse assunto. Obrigado a participação de todos aí, obrigado pela Network One.